Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estrutura que eu gosto bastante aqui, que está voltando à tona, né, no mercado, que é a THL, Trava Horizontal de Linha, também conhecida, né, se for procurar aí nos livros de opções e tudo, vai ser conhecida como Trava Calendário. Tá? É uma estrutura bem simples, só tem duas pontas, a gente já falou sobre ela aqui no canal algumas vezes, mas hoje eu quero mostrar na tela para vocês e falar sobre um aspecto da THL que é a parametrização. Tá? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas tem uma aula só sobre parametrização de THL, mas a parametrização é uma coisa que você pode usar para várias estruturas. Então, no vídeo de hoje a gente vai mergulhar na minha tela, vamos olhar exemplos práticos dessa estrutura e ver a parametrização dela com o exemplo aqui de hoje, né? Hoje é um excelente dia para fazer isso, porque hoje é dia 14 e amanhã é vencimento de opções. Então hoje seria o último dia que você teria para fechar a operação ali, né? Se você esperou até o máximo que poderia, hoje seria o dia de fechar. Então é um bom dia para você verificar a que preços estão sendo negociadas essas estruturas e a que preço você conseguiria fechar, caso eu tivesse acertado bem ou caso a estrutura tivesse fugido um pouco da linha que você escolheu. Então se você opera opções, já fique sabendo aí, né? O dia antes do vencimento é um dia muito bom de estudar, né? De você pegar as cotações, olhar como cada estrutura performou e etc. Porque em teoria é o melhor dia para você fazer isso quando você está vendido em opções curtas, né? Não é que é o melhor dia, é o dia que o prêmio mais derreteu, né? Que você já desgastou o máximo ali que ele consegue no tempo até um dia antes do vencimento. A THL é uma das estruturas que está lá no meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. Vou falar um pouquinho mais sobre o curso no final do vídeo e vamos direto agora falar sobre o assunto desse vídeo. Bom, para você que caiu de paraquedas aqui, tem alguns vídeos aqui no canal sobre THL. Eu vou deixar eles aqui em cima, nesse izinho que tem aqui em cima do vídeo, quando você passa o mouse, tá? Se você quiser conferir mais, checa lá em cima e vê os outros vídeos também. Mas explicando bem rapidamente como que essa estrutura funciona, ela é uma estrutura em que você compra uma opção do mês seguinte e vende uma opção do mês corrente, tá? E a lógica por trás disso é o seguinte: a opção do mês corrente, ela tem um θ maior, ela vai degradar bem mais rápido do que a opção do mês seguinte. Tá? Então se a ação ficar paradinha ali, subir pouco, cair pouco, ficar mais ou menos naquele range de preços ali, essa opção curta vai perdendo o seu valor a cada dia e a opção do mês seguinte ela segura melhor o valor. Tá? Então como você está comprado na do mês seguinte, vendido na do mês corrente, né? O que você está vendido degrada mais rápido do que o que você está comprado. Tá? Ela é uma estrutura de intervalo, então ela dá certo de um certo preço até um certo preço. Né? Se a ação se mexer demais ou para cima ou para baixo, a estrutura perde valor, tá? E aí você pode acabar saindo no prejuízo. Outra vantagem dessa estrutura é que ela é uma estrutura de risco limitado, tá? Porque essa call longa ali, ela cobre essa call curta. Então o risco máximo da estrutura é o dinheiro que você colocou, né? Se você montar e desmontar ao mesmo tempo, fizer tudo certinho, o máximo que você perde é o dinheiro que você colocou. Não dá para perder mais do que isso, porque a call longa ela garante a call curta. Então tendo a liquidez ali, tudo certinho, você perde no máximo que você colocou. E uma outra vantagem ainda é que geralmente ela custa alguns poucos centavos. Tá? Então você não precisa ter ação, não precisa alocar muito capital. É uma estrutura que dá certo boa parte das vezes, né? Porque ela tem um intervalo grande em que ela costuma dar certo. Então é uma ótima estrutura para a gente estudar e aplicar. Bom, e essa estrutura ela costumava dar muito certo lá em 2019, 2020, né? Até um pouquinho depois ali do que a gente teve lá em 2020, né? E ela parou de funcionar por um tempo, depois que os juros subiram muito e tudo mais. A gente entrou nesse período em que já custava muito caro para você entrar na THL, então ela parou um pouco de fazer sentido, perdeu muita atratividade, tá? Mas o que acontece? Ultimamente, os juros estão voltando a cair e as THLs já começam a fazer sentido, né? A gente olhando para a Petrobras já vê um mês ou outro ali que você conseguiria montar THLs por um bom preço. Tá? Então é uma estrutura que está voltando à tona e eu acredito que com a contínua queda dos juros, aí, se isso de fato ocorrer, né, vai ser uma estrutura que vai voltar à tona. Bom, então já expliquei a estrutura, já falei das vantagens, vamos aqui para minha tela para a gente ver na prática o que está acontecendo. Tem um pessoal cortando grama aqui debaixo do meu prédio, eu espero que não esteja dando para ouvir aí, mas vamos aqui para minha tela. Bom, eu estou aqui com as ações de Petrobras abertas, né? A gente consegue ver aqui o preço, né, de Petrobras está 35,48, o mercado está aberto, então a ação está se mexendo, beleza? E a gente tem aqui, né, as opções para janeiro,
tá? Hoje é o último dia das opções de dezembro, né? Amanhã já é o exercício. Então vamos olhar quanto está uma THL ATM de janeiro com dezembro, né? Ou seja, comprado na de janeiro, vendido na de dezembro, tá? Por quê? Se você tivesse montado uma THL no início do mês, nesse strike aqui, ATM, hoje o que você teria valeria quanto, né? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder. Então vamos lá. Se a gente pegar uma opção ATM aqui, ó, por exemplo, essa Petro A355, né? Ela está a 35,52 aqui o strike e ela está custando R$ 1,30 aqui, beleza? Então grave esse valor, R$ 1,30 para de janeiro no strike 35,52. Vamos ver em dezembro como é que tá? Então vou trocar aqui para dezembro. Dezembro, beleza. Tem aqui uma da 35,51, basicamente o mesmo strike, né? E a gente vê que ela está custando aqui entre 30 e 32 centavos, tá? Se sair por 30 centavos, essa THL está valendo R$1, beleza? R$1 é um número redondo, confortável, né? Então vamos usar R$1 como parâmetro aqui, tá bom? Então você sabe que na melhor das hipóteses, ou seja, se você acertar lá o olho da mosca um dia antes do vencimento, né? Que é o prazo mais esticado que você levaria essa THL ali, ela chega a valer R$1, tá bom? Então isso é um parâmetro que você vai criar na sua cabeça, tá? E agora o que você quer ver? Hoje é o primeiro dia da próxima THL, né? Que vai ser a THL corrente amanhã, tá? Então você quer olhar agora quanto custa uma THL de fevereiro com janeiro, que é a THL do mês seguinte, tá? Então você vai comparar o máximo valor que essa THL pode chegar com o mínimo valor que você consegue montar ela, né? Então a gente vai olhar isso agora. Você lembra lá que em janeiro ela estava custando R$ 1,30, né? A ATM. Então vamos lá agora para fevereiro. Então em fevereiro aqui, ó, a gente acha que essa do 35,51, tá? Se você for ver aqui, essa opção está custando R$ 1,90, tá? Então se você fosse montar uma THL hoje de fevereiro com janeiro, você pagaria R$ 1,90 para comprar a call de fevereiro e você venderia a call de janeiro por R$ 1,30, tá? Então isso custaria 60 centavos, né? R$ 1,90 menos R$ 1,30, 60 centavos, ok? Ou seja, você consegue montar uma THL hoje por 60 centavos e o máximo, se você acertar muito ali em cima, né? Acertar o olho da mosca ali no strike, ela vai valer R$1, tá? Isso na minha cabeça já acende um alerta, né? Eu acho 60 centavos muito caro, porque se você acertar muito em cheio, que é bem difícil de fazer, você só pegaria R$1 de volta. Então daria ali 66%, 67% de lucro, né? THLs geralmente a gente olha para um percentual máximo de lucro maior, tá? 100%, 150%, qualquer coisa assim, tá bom? Ou até mais, né? Se possível. O fato é, quanto mais barato você montar, mais fácil vai ser dessa THL dar certo e maior a possibilidade de lucro que você vai ter, tá? Então vamos fazer uma outra análise aqui. Você já viu que para montar está 60 centavos, que não parece um bom preço. O máximo que ela chegaria está por volta de R$1, tá bom? Vamos ver se você montasse essa aqui de 60 centavos, até que faixa você conseguiria ter ganhos. Ou seja, eu quero ver a THL de janeiro com dezembro, até qual faixa de preço uma THL dessa custaria cerca de 60 centavos. Vamos dar uma olhada aqui de novo, então? Então vamos olhar primeiro as de janeiro. Eu vou olhar aqui R$2 abaixo, por exemplo. Essa aqui do 33,52, tá? Ela está custando ali cerca de R$2,70, tá? Então essa opção custa R$2,70. Vamos ver em dezembro, tá? Então 33,52 custa R$2,70. Quando a gente olha em dezembro, 33,52 está custando cerca de 2,3, 2,5, tá? Ou seja, essa THL já está valendo 65 centavos. Está muito próximo ali, né? Você vai descontar os custos, as corretagens, tudo lá, enfim, está basicamente no 0 a 0. Se você tivesse, então, montado uma THL por 60 centavos no mês passado e a ação tivesse subido R$2, essa THL já estaria no 0 a 0. Você não conseguiria extrair lucro dela, mesmo chegando no último dia lá, que é o melhor timing, assim, o timing que a curta vai estar mais barata, tá bom? Então, você vê que já é uma faixa de R$2 para baixo só. E quando para cima, né, se a ação caísse, na verdade, né, e a THL ficasse lá em cima, ficasse OTM, qual que seria o strike que a gente poderia olhar? Bom, a curta
estaria virando pó. Então a gente tem que olhar na de janeiro qual que é a opção que vale 60 centavos, tá? Que seria o preço que a gente montou. Se você for olhar aqui, essa opção é aqui do 37 ou 37,27, tá? Que está mais ou menos R$1,50 acima do preço atual da ação. Então, se você montar uma THL por 60 centavos, como vocês estão vendo aqui na tela, você vai ter uma faixa ali. Se a ação subir até R$2 para cima, você está ganhando. Se a ação cair até uns 50 para baixo, você está no 0 a 0, tá? Então, essa faixa de 2 até uns 50, né, para cima e para baixo, é a faixa em que você sai no 0 a 0. Tudo dentro dessa faixa, você vai sair com lucro, tá? Então, fica uma faixa estreita, concorda? R$3,50, 2 para um lado, 1,50 para o outro. Vamos comparar, por exemplo, com uma faixa em que você conseguisse montar aquela THL ali por 40 centavos. Vamos tentar dar uma olhada nisso? Então, vamos lá. Por 40 centavos, vamos olhar primeiro se a ação tivesse caído e a THL tivesse ficado ATM. Qual seria o novo strike, né, em que você sairia no 0 a 0? Seria aqui, ó, dá para ver aqui na tela, entre 38 e 37,77, tá? Porque a do 37,77 custa 43, a do 38 lá custa 37,38, tá? Então você sairia ali no 0 a 0 mais ou menos, e esses strikes estão ali cerca de 2,30 acima do preço da ação. Já melhorou bem, né? Saímos de 1,50 para 2,30, ok? Então você ganha ali alguns centavos, né, de segurança, de margem de segurança, né? A THL ela dá certo numa faixa maior, tá? Vamos olhar agora se a ação tivesse subido, né? Então a gente tem que pegar as opções ITM e ver se a THL tivesse ficado ITM, qual que é a que vale mais ou menos 40 centavos, tá? Eu vou chutar que vai ser ali por volta dos 3,50 para baixo. Vamos pegar essa aqui, ó, do 32,02, tá? Ela está custando R$4, beleza? Então vamos olhar agora em dezembro quanto que custa a do 32, tá? Então R$4 em janeiro, 32 essa aqui, ó. Em dezembro essa do 32,01 está custando quanto? R$3,52, tá? Então tá 48 centavos, ainda estaria com um lucrinho ali no bolso, beleza? Então olha como mudou. Se você montar a THL com 60 centavos, a sua faixa de ganho vai R$2 para baixo do preço da ação e R$1,50 para cima do preço da ação. Dá uma faixa total ali de R$3,50, que é mais ou menos 10% do valor da ação hoje, tá? Se você monta ela por 40 centavos, tá, mais barato, ou seja, você conseguiu montar ela mais barato, como a gente já viu em outros vídeos aqui que dá para fazer, né? Chega até 30 centavos eventualmente, tá? Mas digamos que você montou a 40, a sua faixa de ganho já foi R$3,50 abaixo do preço da ação e R$2,30 acima do preço da ação. Já virou uma faixa ali de R$5,70, tá? Então você saiu de uma faixa de R$3,50 para uma faixa de R$5,70. Você ganha em muito mais cenários quando você monta essa THL mais barata, tá? Além disso, o seu ganho potencial melhorou muito, porque você saiu de 60 centavos para R$1, que seria o máximo, que é um ganho ali de 66%, 67%. Beleza, na melhor das hipóteses, tá? Agora, se você monta 40 centavos e sai por R$1, isso dá um ganho aí de 150%, tá? 60 a 150 de 40 centavos, tá? Então você aumentou o ganho potencial muito, né? De 66% para 150%, tá? Então, ou seja, a sua estrutura, só pelo fato de você ter montado mais barata, ela ficou mais segura, porque você ganha numa faixa ali de R$5 e pouco, ou seja, a ação pode oscilar bastante, você ainda consegue sair com lucro, e o seu potencial de ganho aumentou muito, porque você pode montar por 40 e eventualmente, se acertar muito bem ali, sair por R$1. Então o ganho máximo ali seria de 150% mais ou menos, né? Contra 66% se você montar a THL cara. Beleza? Então o que a gente mais acompanha aqui nessa parametrização é exatamente isso, né? É o preço de entrada e de saída que você consegue auferir no mercado, tá? E como que a gente faz isso? Observando o mercado. Quando uma THL está acabando e a outra está nascendo, a gente está olhando a que preço isso está acontecendo, tá? Então por 60 centavos eu não montaria THL hoje. Beleza? Se você quiser correr o risco, né, tá dentro dessa faixa de ganho aí com esse lucro potencial, tudo bem, você pode fazer desde que esteja de acordo aí com a sua política aí de risco pessoal, tá? Agora, montando por 40, por 30 e poucos centavos, fica uma estrutura extremamente interessante, porque a faixa de ganho é muito grande, ou seja, a maioria dos meses você vai ganhar, e o potencial de ganho é muito grande também,
né? Você vai ter percentuais bem maiores de lucro, porque você conseguiu montar barato. Bom, e a THL é uma estrutura muito interessante que eu explico com detalhes lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? É uma das estruturas assim que a gente usa bastante no curso. Ela serve como estrutura solta, ela serve depois para potencializar as estruturas básicas e ela é uma das estruturas também que serve para explicar as estruturas de não assunção, que são as estruturas novas que eu estou gravando lá no curso, né? Estruturas em que você não precisa ter ação ou não precisa necessariamente assumir a ação. Tá bom? Então esses módulos novos estão sendo gravados, já liberei alguns deles lá, né, para o pessoal, e já tem gente aplicando os conhecimentos novos, que é muito bom. Tenho recebido mensagem lá no Telegram do pessoal fazendo, né, aplicando os módulos novos que eu coloquei lá. Hoje, se você for comprar o curso, você vai ver que o preço dele é muito barato, tá? Você pode ver isso no primeiro link da descrição aqui, vai ter a oferta do curso que eu tenho correntemente, tá? E que eu tinha antes de gravar os módulos, tá? Eu tô terminando de gravar tudo que eu queria e quando eu terminar de fazer tudo isso, o curso vai sofrer um reajuste, tá? Um reajuste significativo, ou seja, vai ficar mais caro, beleza? Se você comprar hoje, você vai ter acesso às atualizações, né? Então, o que eu recomendo você fazer? Se você está a fim de aprender renda com opções, né, e aprender mais sobre essas estruturas que eu falo aqui, clica no primeiro link da descrição, compra o curso, começa a estudar e você vai ver que de tempos em tempos sai um módulo novo lá com todas essas atualizações, tá? E faça isso logo, porque quando eu terminar de fazer isso vai ter o reajuste, né? E eu já estou quase terminando, eu acredito que não vai passar de dezembro, né? Então eu acho que esse mês mesmo eu já vou conseguir terminar de fazer tudo isso e atualizar o valor do curso lá. Então entre agora para você não pagar o valor reajustado depois, tá bom? E se você já é aluno da Eagle, me manda uma mensagem pessoal lá no Telegram ou no Instagram, que eu tenho uma condição especial para você também, que já fez o Aprenda Operações Estruturadas, mas o seu curso já expirou, né? Já tem muito tempo que você entrou, tá? Tem uma condição legal para você, manda mensagem privada para mim. Se você ainda não é aluno, entra agora, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre THL para você ver, é uma estrutura muito interessante. Foi um prazer gravar isso aqui para vocês. Um grande abraço.